No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem semente, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, neste dia descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Este é o registro das origens dos céus e da terra quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado,
porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O rio fluía do Éden para irrigar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus o ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-o ao lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Uau, glória a Deus! Muito bom ver aquilo que Deus tem feito conosco e na sua vida.
E eu gostaria de finalizar esse momento com uma oração. Então, Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque mais um ano se inicia. Hoje é dia 1º de janeiro. Estamos iniciando mais uma leitura bíblica debaixo da Tua graça. E obrigado, Pai, porque se essa pessoa está aqui ouvindo até este momento, significa que ela teve um tempo de meditação nas suas escrituras sagradas. Pai, obrigado, porque eu creio que o Senhor tem muito para liberar, não só em nós do Fire, mas na vida dessa pessoa, e que essa leitura, que faz parte do desafio Fire, possa impactar significativamente a vida dessa pessoa, e que ela não venha desistir no meio do caminho, mas que ela venha acompanhar aquilo que o Senhor tem feito, e que ela venha cumprir esse princípio de leitura, essa prática de leitura que o Senhor tem liberado sobre a vida dela. Eu oro para que a sua presença seja palpável todos os dias, em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos.